Mas eu quero aproveitar este tempo, presidente, para tentar cumprir até um dever burocrático ou formal, no sentido de ver publicizada pela editora do Senado, pela gráfica do Senado, pela editoria do Senado, pela biblioteca do Senado, uma obra que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina, não abrange mais a arquitetura, mas é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso estado, já publicou na versão digital e eu gostaria de ver publicada também pelo Senado. Trata-se da obra A Fiscalização da Engenharia e Geociências na obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Repito, uma obra elaborada pelo CREA, pelos seus profissionais habilitados, que me distinguiu convidando para prefaciar a obra. Ela deve ser inaugurada no dia 2 de agosto próximo. Por isso eu faço o pronunciamento hoje, uma vez que nós estaremos ainda em recesso nesse dia. Em resumo, trata-se de uma epopeia na modernização da forma de construção de obras rodoviárias no Brasil. No Mato Grosso, por exemplo, o governo do estado do Mato Grosso teve que comprar, teve que adquirir a concessão, né, desconto daqui, desconto dali, a senhora deve ter ido à feira também, acabou ficando por R$1, é verdade? Foi comprada a concessão da 163 por R$1. Por quê? Porque o Estado teve que fazer. É um exemplo de uma concessão que não aconteceu como deveria. Nós também enfrentamos isso de maneira muito pesada nesta obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Eu quero deixar o prefácio com que me distinguiu a direção do CREA e que eu incorporei ao livro, com as notas taquigráficas, como se ele fosse por inteiro lido, mas quero dizer que esta conquista que Santa Catarina vai poder celebrar, certamente com a presença das autoridades federais, o presidente da República, o ministro dos Transportes, a direção da NTT, a empresa concessionária, inicialmente foi a OHL, hoje é a Arteris, né? E, acima de tudo, eu gostaria que lá estivessem os trabalhadores que, nesta reta final, estão se conduzindo de maneira patriótica, executando esta grande obra com, aos nossos olhos, a qualidade necessária. Há deficiências ainda, né? Por exemplo, nós não temos um contingente da Polícia Rodoviária Federal adequado para incorporar esses 50 quilômetros do contorno viário da Grande Florianópolis e operá-lo com segurança. Então, fica aqui um apelo ao ministro da Justiça, também ao ministro dos Transportes, ou seja, ao governo federal, para que atendam a Polícia Rodoviária Federal com um suprimento humano, ou seja, com recursos humanos capazes de dar mais segurança a este trecho. Segurança que até falta, tanto na BR-116 quanto na própria 101. E resumo isso a uma estatística muito simples. Dos 10 pontos críticos, os mais críticos, em rodovias federais do Brasil, Santa Catarina, que tem apenas 1,1% do território brasileiro, tem 4. Ou seja, nós temos 40% dos pontos mais críticos, letais, inclusive, sediados num território que é apenas 1,1% do território brasileiro. É uma desproporção. Não é que a Polícia Rodoviária Federal vai resolver, mas certamente vai contribuir com fiscalização, com orientação, com a sua presença na redução dessas tragédias. Temos ainda preocupação com a orientação
aos veículos de maior porte que apenas passam pela 101 e ocupam hoje o que é a verdadeira avenida entre Biguaçu, São José e Palhoça, para que sejam realmente usuários do contorno. É para eles, principalmente, que se destina o uso dessa obra. E, finalmente, que os municípios que têm o seu território adjacente ao contorno desenvolvam planos diretores racionais que não comprometam o uso desta obra, que é uma conquista do Brasil, do Mercosul e, particularmente, do meio Estado, que é o contorno viário da Grande Florianópolis. Deixo aqui, portanto, registrado o prefácio. Vou reivindicar que o Senado dê não apenas publicidade ao documento, mas, se possível, que o imprima sob a forma de um livreto, traduzindo também a participação da fiscalização da engenharia catarinense numa obra de tanta importância. Pessoalmente, me dediquei tanto quanto podia para transformar esta promessa numa obra. Dei, portanto, a minha modesta contribuição. E tenho que registrar aqui publicamente que, se esta obra está podendo ser inaugurada no dia 2 de agosto, nós devemos isso a uma nova postura da ANTT. Eu já subi a esta tribuna várias vezes, senador Odilvisto, para criticar a gestão da ANTT em todos os tempos, mas tenho que reconhecer publicamente, e o faço com muita convicção, que a gestão liderada pelo Dr. Rafael Vitali significou transformar a ANTT numa agência que se esforçou, aperfeiçoou mecanismos de fiscalização, de inspeção na obra e em todas as outras, no sentido de reabilitar o Instituto da Concessão. A concessão, seja de ferrovia, seja de rodovias, principalmente, e é destas que eu falo, tem que ter contratos bem elaborados, que permitam premiar quem cumpre as obrigações contratuais e punir de maneira inteligente. Punir não de maneira tola, como se fosse um palanque, a quem não está cumprindo com a sua obrigação. Cumprir a obrigação contratual de um contrato inteligente significa premiar quem cumpre os compromissos, admoestar, orientar e, se necessário, tomar providências definitivas para sanar o contrato de uma obra concedida. O Tesouro não tem dinheiro para bancar a obra. Nós não temos recursos para a execução das obras de que o Brasil precisa para o seu desenvolvimento, que nós queremos que seja ampliado. Portanto, o Instituto das Concessões é fundamental. E esta reabilitação do Instituto da Concessão, essa modalidade, está ocorrendo nesta obra. Sendo com a inauguração desta obra, de maneira prática, visível, e eu tenho que traduzir num cumprimento a todo o corpo funcional da ANTT, assim como aplaudo os operários, os técnicos também da concessionária, a fiscalização de prefeitos, vereadores, cidadãos, que permitiram que nós cheguemos a ter esta esperança, ainda não aconteceu, de no dia 2 de agosto podemos assistir à inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis. Muito obrigado.